Programa Edson. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco para mais um programa do Red Zone. Um programa que vai marcar época, porque as coisas que estão acontecendo essa semana aqui é de cair o fiantã do Balangandã. Se quem é inteligente um pouquinho aí nas adequações entendeu muito bem o que eu falei. Então, eu, Alexandre Melino, estou aqui de vermelho, que está encapetada as coisas que estão acontecendo, e aqui do meu lado, Fernando Abate. Trazendo luz aos cantos mais escuros da Dark Web, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém, sem nunca perder aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite. Eu dei um berro tão alto aqui que voou meu celular, não sei onde foi parar. O negócio fez um zoom na tela, um negócio bacana mesmo hoje. Bom, vamos começar, porque a gente vai gastar um tempo bom em algumas coisas que estão acontecendo aqui, que é importante a gente mencionar. E para começar, vamos falar as coisas boas, né? Você aí que está pensando que ainda pode fazer um treinamento lá na B-Sides, rodou, dançou, meu amigo, porque mais de 3.000 inscritos na primeira semana. Não tem mais vaga para nenhum treinamento na B-Sides. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Essa semana, as villages começaram a colocar o espaço para quem quer fazer a parte dos Call for Papers, né? Quem está a fim de fazer alguma palestra, eles começaram a selecionar essa semana, mas incríveis, mais de 3.000 pessoas em uma semana, blau, consumiram todos os espaços dos treinamentos e não tem mais treinamento. Quer dizer, treinamento tem, não tem espaço para botar mais gente. Se você parar para pensar, se prepara que dia 18 de maio vai estar cheio para dedéu aqueles andares dentro do nosso querido... qual que é o nome lá mesmo? Esqueço o nome. Novotel, né? Novotel do Centrão de São Paulo. Muito louco, muito louco. Olha lá, às 17 horas, o Anquise já avisou que os ingressos gratuitos também acabaram. Tá vendo, gente? Tem que participar. Eu falo para todo mundo. Mexam-se! Move! Só que o povo dorme. Então, 17 e 18 de maio promete. Tá? Em contrapartida, se você não vai conseguir ir na B-Sides, já separa o dinheirinho para você ir na Sirena, que é no dia 29, né, Márcio? Eu nunca sei o dia, cara. Eu sou 29 de maio. 29 de maio. 29 de maio, se você escrever lá Red Zone 20, você vai ter 20% de desconto. Ó que legal. Entendeu? Então, assim, mexam-se, né? Tem que dar seus pulos, cara. Tá fomentado o negócio. Maio vai tremer São Paulo com o pessoal dos computadores, dos bits, dos bytes, dos guelas, da engenharia social, Human Hacker e o Java 4. Não tem o que fugir. Vai ser bom pra caramba. Espero que vocês acordem pra vida e aproveitem, tá? Agora, saindo desse mundinho de evento aqui, que nós vamos começar a falar umas coisas muito loucas, né? Sobre o treinamento lá no sábado. Anos e anos, a B-Sides faz treinamentos e faz workshops, né? Faz jogos, faz campeonatos no sábado. E nunca, todos esses anos, nunca está tão lotado. Tem bastante gente, mas não lotado. Mudou, Amate, o povo acordou para a vida, que está muito caro as coisas, resolveu ir no que pode assistir agora, deve ser, né? Ale, assim, eu não lembro, eu acho que a parte dos treinamentos acaba sendo alguma coisa mais nova, vamos dizer assim. Porque o ano passado a gente estava lá, no sábado, e tinha um brangodango, estava cheio de gente, né? A gente entrou em diversas villages, né, ainda vazias, e ficamos conversando com o pessoal,
mas eu não lembro dos treinamentos. Então, eu, assim, sempre que aparece alguma coisa de qualidade, eu falo que o pessoal acaba indo em massa, né? Então é tipo show. Aparece um show internacional de qualidade. Você fala, tá caro, mas vai todo mundo. Por quê? Porque não tem, o cara sabe que é qualidade, o cara vai e gasta, né? Aqui, né, ainda mais por cima, é de graça. Então, tem que aproveitar mesmo. Estão corretíssimos. Legal, cara. Vamos ver o que acontece. Vai ter um esquenta no sábado do CTF, mas o CTF é para fazer inscrição no sábado e vai rolar no domingo. Esse detalhe também. É só um esquentinha lá que vão fazer no sábado com a premiação separada, e o grande vai ser domingo de manhã até o final da tarde. Então, não percam a chance, cara. É muito bom. O Besides tem uma história legal, tem um povo muito bom e vale a pena. Bom, vamos lá para outra notícia, então, que essa aqui vira e mexe aparece assombrando o pessoal na internet, pessoal que menos vamos falar assim, menos informado, para não falar que é desinformado. Eu não digo nem que é desinformado, eu já falo que é ignorante mesmo, né? Que as criaturas, né, não aprendem. Né? Celular não é babá. E tem muito pai que ainda acha que é babá de criança, não sabe o problema que está criando. Né? Agora, uma menina de 8 anos em Brasília faleceu, que entrou num desafio da Quai, né? E ficou lá cheirando desodorante e escatapof, morreu. Brasília. Morreu a menina, 8 anos. E agora, Mate? Ale, o debate vai longe, tá? O que acontece? Morreu a menina, fatalidade, eu acho que não tem o que dizer, né? Não tem... tragédia. O que acontece agora, eu nem falei a frase da semana, que tem a ver com isso daqui, né? Já solta a frase da semana, então a gente tá marcando toca. É muita informação, velho. A gente se empolgou. A frase da semana é: desde a Idade Média, demonizar aquilo que não se conhece é comum, porque agora seria diferente. E daí, o cenário que a gente está vendo é o seguinte: cada vez que acontece alguma coisa, algum aplicativo é penalizado. Então nossa, mandaram uma mensagem para o senhor Alexandre, né? Vamos bloquear o WhatsApp, onde já se viu. Mas não foi o WhatsApp. Barulho de microfone. Barulho de alguém apanhando o microfone. Tá ouvindo? Pode falar que não tem nada, que não mexi em nada. Aqui do meu lado tá com uma cripidação gigante, mas tudo bem. Vamos lá. Vitor, vocês estão ouvindo barulho ou não? Ou é só na minha cabeça? Não? Sim? Pausa para o corte. Olha lá. Deu uma pipocada. Parou. Tá bom, vamos lá. Pipocou de novo. Aqui, também tô com as mãos para cima. Vamos falar do caso da menina aqui, tá? Tá fazendo barulho agora? Tá. Voltou. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu tô com uma VPN aqui, mas não é para ser VPN. Isso aqui não tem nada trafegando nela. Vê se volta. Até sua voz melhorou. Talk to me, man. Fala aí. Não tô ouvindo nada, pra mim tá tudo normal, mas... Melhorou e piorou e voltou a pipocar, mas vamos lá. Pipocando. Bom, vai. Eu acho assim... Você tá me ouvindo? Eu vou com o barco. Então vamos lá. É comum demonizar aquilo que a gente não conhece, tá? Então... vamos só pensar em 1500, ano de 1500, os índios aqui no Brasil. Caía um raio, entendeu?
ou era o Deus, ou era o demônio, ou era alguém, porque tinha alguma coisa que eles não conheciam. Né? Eles não conheciam o raio, eles não conheciam o fogo, não utilizavam o fogo do jeito que a gente conhece hoje. Então, sempre teve isso na história, né? Idade Média aqui foi só por causa das caças às bruxas, que é o que eu estou vendo acontecer. Então acontece qualquer coisa com qualquer aplicativo, esse aplicativo, esse programa começa a ser demonizado, independente do motivo. Mas quem faz a demonização não conhece, não entende da onde veio, o que, né, como funcionam as coisas. Então é assim, essa semana eu vi um monte de gente falando a respeito do Discord. Né? O nome até é até engraçado, né? Discórdia, né? Mas tudo bem. O pessoal falando do Discord. Cara, o Discord é só mais uma plataforma para conversa. Do mesmo jeito que podia ser o WhatsApp, que podia ser o Telegram, que podia ser outra. Tá? Por que o Discord? Porque é a bola da vez e porque as pessoas não sabem como isso funciona. E daí a gente cai num outro ponto, que foi aonde você começou, que é o seguinte: pais acham que estão fazendo certo e dão celulares para crianças. E aí começa o problema. Né? Eu ouvi essa semana uma pessoa comentando o seguinte: olha só, nos Estados Unidos, a criança pode dirigir a partir de 15 anos, desde que do lado dela tenha um adulto, durante 1 ano. Depois, nos anos seguintes, né, no segundo ano, tem uma mudança disso daí, até que ela pode tirar a habilitação dela e ela dirigir sozinha. Então, o adulto está do lado, orientando aquilo que é certo, aquilo que é errado, e tem um adulto responsável do lado da criança. Por que com o celular é diferente? Você joga o celular ali e acabou. Daí assim, ó, a culpa é do Discord. Cara, se a criança pegasse o celular e escrevesse porns, entendeu? Né? XXX qualquer, ia aparecer um monte de coisa que essa criança não está preparada para ver, para entender da mesma maneira. Então é assim, a culpa é do Discord, a culpa é do WhatsApp, ou a culpa é dos pais, que às vezes nem sabem o que está acontecendo e também não sabem nem como funciona a tecnologia. Então é assim, eu acho é muito fácil, né? O que a gente vê todo dia aqui a culpa é do hacker, a culpa é de alguém que não pode se defender, a culpa é da internet. Agora é da inteligência artificial. Também, mas agora vamos dar um passo para trás e assim, vamos pensar que a internet nasceu como uma rede, como um território, né, uma rede neutra, tá? Para quê? Era para militar. A internet nasceu para ser troca de informação militar, que daí entrou nas universidades, é uma rede limpa, neutra. Nós, seres humanos, tá? Tentamos fazer a internet, colocar tudo dentro dessa internet. Aonde que está o erro? Está na internet ou está no que a gente tentou fazer? A internet nunca foi preparada para e-commerce, nunca foi pensado nisso, nunca foi pensado para jogar online e várias outras coisas, né? Conversar, transmitir esse vídeo lindo que a gente está fazendo aqui, tá? E clica no sininho lá para ser notificado dos próximos, né? E a internet não foi preparada para isso. Então, a gente tem que entender. Estão tentando mudar a internet, estão falando de novo de regulamentação das redes sociais. Então, aí eu vou falar. Regulamentação de rede social. Eu vi e vou falar a fonte, tá? Porque tem que todo mundo saber o que está acontecendo. A CBN, né, com a figura do cara até que tem um histórico grande na economia, né? Mas o Sandberg na CBN estava falando assim, não, porque se nós jornalistas, o meio de jornalismo vai lá e publica uma coisa errada, ele é penalizado. Bom, querido, vamos lá entender. O jornalista que vai publicar uma coisa errada, sim, tem que ser penalizado e muito penalizado. Porque ele deveria, primeiro, falar a verdade e não fala.
Segundo, ele devia falar o que realmente está acontecendo e ele fala o que interessa para ele contar da história. Terceiro, se mete a falar de coisa que não sabe. Então tem que ser penalizado e muito penalizado. Aí quando você fala do jornalista, não tem nada, o meio de comunicação, jornal, podcasts, podcast não entra nisso também, mas assim, de uma emissora de rádio, por exemplo, aí entra, porque ele é um meio de comunicação. Então os meios de comunicação, ao pé da letra do que é a comunicação, tem que ser penalizado sim, porque está instruindo a pessoa de forma errada. Tanto é que aí fala assim, aí o Quai não é penalizado. Aí, como é que fala? TikTok não é penalizado. YouTube não é penalizado. Gente, eles não são para isso. Aí que vem a burrice que os caras não sabem da liberdade de expressão na internet. Ela não foi feita para ser monitorada nesse nível de monitoramento. Quem monitora a criança de 8 anos chama-se pai e mãe. Tá? Ou responsável, que de repente o pai morreu, a mãe morreu, é adotado, é a freira do orfanato, é o vô, a avó, a tia, sei lá, a vizinha, não me interessa. Como você disse, Amado, é o maior de idade. Uma pessoa responsável, um adulto. Então não se metam a falar de coisa que vocês não sabem. É que isso está demais, cara. Isso está cansativo. Agora, os caras, vamos tirar o Quai. Tem um senador, deputado, sei lá o quê. Vamos tirar o Quai de circulação, porque eles têm que ver. Cara, meu querido, 1 bilhão de vídeo por dia. Você acha que alguém vai descobrir o que está acontecendo? Eles devem ter controles. E quando se passa dessas malhas finas, óbvio que vai ser limitado. Agora, a menina, ela não apertou um botão e explodiu a cabeça dela. Ela passou minutos cheirando a porcaria de um desodorante que ela nem usa, porque com 8 anos nem desodorante passa. Né? E ainda estavam estudando se vão ou não indiciar a empresa do desodorante. Isso é uma falta de propósito sem precedentes, cara. Né? É só da cáustica agora? Não, mas, Alexandre, assim, quanto mais vai, pior fica, porque, assim, tem um monte de coisa que você não tem controle, né, cara? A empresa do desodorante, o que ela tem a ver com isso, né? Mas no país onde tudo pode, ou que o pessoal realmente não sabe do que está falando e quer dar opinião, acaba acontecendo coisa desse tipo. Então, é assim, eu acho que as pessoas, elas têm que entender como é que a internet funciona, da onde a internet nasceu, para que serve, tá? Para começar a poder dar palpite. Então, é assim, consultem um especialista, ouçam a opinião do especialista, porque a hora que você fala assim, tem 1 bilhão de vídeo, cara, todos esses outros desafios que já apareceram nas redes sociais, eles já foram em diversas outras plataformas. Se fosse encerrar cada uma delas, não tinha mais plataforma nenhuma, entendeu? Internet não existia mais. Era um negócio vazio, né? Você entrava na sala escura e ficava ali, porque não tinha nada. E tem mais uma situação aqui também. Toda vez que acontece alguma coisa, tem muita gente que, infelizmente, são como oportunistas. Querendo fazer escândalo em cima do negócio, crescer uma situação, e a culpa é da internet, a culpa é do hacker, a culpa é da IA, a culpa agora é da plataforma, a culpa é da plataforma, né? Desde 2018, quando teve a eleição lá em 2018 para cá, todo mês tem alguém falando mal de alguma plataforma da internet e todo mundo virou especialista. Agora é especialista em desodorante, é especialista no armário, é especialista em todas as plataformas. O cara fala com autoridade, não, porque o Quai, ele usa. Eu nunca usei essa psiroca, cara. Eu sei que existe, mas não uso. Então eu não vou falar dos caras como é que funciona desse usar, que eu não sei. Agora os caras não, velho. Os caras que não faz nada, cara. Malemar usa a porcaria do celular porcamente para acessar a porcaria da conta do banco e um monte de coisa que não tem nada a ver, que no mínimo tem um monte de coisa errada que está fazendo também, passa a querer
levar informação e punir alguém que ele acha que, porque acha que caiu do céu, é a bola da vez. Ah, meu, faça-me um favor, né, gente? É triste o que aconteceu. Tá? E para evitar, sabe o que tem que ter? Família. Tá? Se não tem família, tem que ter responsável. Criança não é pessoa para tomar decisões sobre certas coisas, muito menos pela internet. E o pior é que a gente sabe que esse assunto não vai acabar, esse assunto ele vai continuar, porque, mais uma vez, tem um monte de desinformados falando. E não adianta, né? Vamos colocar lei, tá bom. Você vai colocar lei num lugar que nasceu para ser uma terra sem lei. Se você deixa o seu filho usar um computador, né? Se você deixa seu filho sair à noite na rua, sem ter os mínimos cuidados, e aí? Tá? Na minha época, e assim como alguns que eu sei que estão nos vendo aqui, os pais falavam, filho, não sai à noite na rua, não aceita, como é que fala? Não converse com estranhos e tudo mais. Agora, na internet, é normal você falar com estranhos. Só que nós estamos vivos. Olha só que legal. A gente sabe o que fazer quando quebra um copo. A gente sabe trocar o pneu de um carro. Exato. Mas era aquilo lá, pô, meu pai vai me matar. Aprende a trocar o pneu agora. Como é que faz isso, né? Brincadeira. É triste a situação que ocorreu, mas eu acho que esse lado que vai para que virou a palavrinha da moda, regulamentação. Gente, para de procurar pelo em ovo. Para de caçar chifre na cabeça de cavalo. Unicórnio é nesse mundinho que vocês estão vivendo, cheio de ursinhos carinhosos que peidam arco-íris. Tá? Então vamos parar, gente. Acorda pra vida, pô. Pai, mãe, onde vocês estão? É triste, mas podia ser evitado, né? Há anos. Mas assim, a gente falou, eu dei o exemplo do carro, né? Então é assim, o pai, ele foi treinado, né? Ele foi educado a dirigir um carro, né? Como é que faz, o que pode e o que não pode fazer. E ele repassa essas informações. O que a gente está vendo é todo mundo, qualquer um pode comprar um celular e achar que é especialista e começar a falar besteira. Então, quase que tem que ter habilitação para ter celular. Cara, né, do mesmo jeito que para usar arma, você tem que fazer curso psicológico e tudo mais, para ter smartphone, tinha que ter um negócio desse. Tem gente que não podia nem estar mexendo na internet. Essa é a verdade. Tamanha ignorância do povo. Infelizmente é isso. Só que não tem como barrar isso. Então, no mínimo, você apela para a educação e o bom senso, que também está desaparecendo na face da Terra. Engraçado isso aí. Bom, muda o disco, não é regulamentação. É vergonha na cara, tá? Dá condições para os pais poderem estar próximos dos filhos, não extorquir todo mundo com 3, 4 meses de trabalho para pagar imposto, que o nego tem 3, 4 empregos, 4 horas no ônibus, e deixa filho com qualquer um, acontece isso aí mesmo. Né? Tá tranquilo, tá em casa, na internet, falando com os amiguinhos no WhatsApp. Né? Bonito, né? Pois é. Bom, vamos lá. Rússia. As empresas de telecomunicações, na Europa principalmente, e já algumas de outros países, continentes, já estão considerando toda a estrutura de comunicação entre a América, vamos dar um exemplo, a América do Norte, América Central, América do Sul, com a Europa, a África, os cabos submarinos, que devem ser tratados como infraestrutura crítica. Porque teve outro ataque que estão apontando para os russos, que foram eles que passaram, quebrando cabo submarino, para gerar falta de comunicação. Cara, todo mundo aponta o dedo para todo lado. Né? Se aponta o dedo para a regulamentação da menina que morreu por causa do desodorante, imagina você parar empresas que geram milhões de dólares por causa de falta de comunicação de um cabo submarino rompido. Né? Então, assim, primeiro, eu tenho minha opinião sobre isso, que é o seguinte: o cabo é submarino, não é? Alguém sabe onde está.
Então tem gente de dentro envolvida, porque você sabe onde passa esses cabos? Eu sei que tem um mapa, onde chega na Costa Rica, tem umas ideias. Mas quando que passaram? Meu nego passa navio para lá e para cá, não sei nem quantos navios estão andando, é só passar a porcaria do carro, ninguém vai ficar nem sabendo. Ou seja, tem gente do meio envolvida, tem outros interesses por trás. E aí os dedão vai tudo para a Rússia, e agora as empresas de telecomunicações estão falando que precisa tratar como infraestrutura crítica. Ok? Beleza. O que eles vão fazer para ajudar isso? Vão jogar bronca só para os governos, para a OTAN, né? Para quem mais? Tratado de Tordesilhas vão criar de novo. Ó, do cabo para cá, vocês que mandam. Do cabo para cá, é nós que manda. Ô, gente. Né? De novo, estão dando tiro para qualquer lado para ver se alguém abraça o capeta, não é verdade, Amate? Cara, saiu uma matéria, né? Então, saiu uma matéria no The Journalist, é isso? Como é que chama o jornal? Não, The Telegraph. Jornal em inglês, The Telegraph. Falando que está aumentando a quantidade de cabo submarino rompido. Nos últimos meses, a gente comentou de um caso desse daí. 3 vezes nós falamos já. Exato. E o pessoal comentou, né? O que eles estão tentando fazer aqui é uma carta aberta das operadoras de telecomunicação para a OTAN, para que seja considerado cabo submarino infraestrutura crítica e tenha algum tipo de segurança adicional. Eu não sei também, pensa bem, tá um cabo no meio do oceano, você não vai colocar, né, pessoas de barquinho ali, é bem complexo esse tipo de coisa, né? Tubarão eletrônico, né? Conforme o Alexandre falou, cara, onde que tá o cabo? Tá bom, a gente pode arrumar o mapa onde aparecem os cabos, mas você saber exatamente, né, uma foto de, sei lá, de satélite mostrando ali, 1 milhão de vezes diferente de você falar exatamente esse cabo está aqui, né? Como é que os cabos eles são rompidos hoje em dia? Conforme o exemplo que a gente já deu, o navio está passando, intencionalmente ou não, ele joga a âncora bate no fundo do mar e vai arrastando. Esse cabo, chega uma hora, ele estica e chega uma hora, ele arrebenta, né? Porque ele não consegue segurar o navio. Existem outras reclamações de vida marinha sendo destruída, recifes de coral e tudo mais. Nós estamos falando de um negócio de telecomunicação. Eu não sei como proteger esse tipo de coisa, né? Porque mesmo no fundo do mar, existe um balanço natural. Então, você colocar um acelerômetro ali para falar, nossa, balançou, está balançando demais, pronto. A hora que chega a telemetria na outra ponta, já arrebentou o cabo. Você talvez consiga consertar mais rápido. Porém, quer dizer, a hora que apaga a luz na outra ponta, né? A hora que o cara fica sem internet lá, acende a luz na hora. Então, eu não sei bem o esquema. Porém, agora o jornal inglês The Telegraph está acusando a Rússia e nas últimas notícias que a gente tinha, a acusação era com relação à China fazendo esse tipo de coisa intencionalmente. Sinistro, não tem outra coisa a dizer. O mais louco é os caras que mais usam o cabo, que é o pessoal de telefonia, falar que precisa de ajuda, mas não fala o que quer. Joga no ar. Precisa. Né? Que nem, vamos fazer a regulamentação. Aí vai aparecer alguém aqui e vai fazer a CPI do desodorante. Velho. Mas então, Ale, é assim, pensa bem, quando você tem uma antena de telefonia, né? As antenas de telefonia são colocadas ou em cima de prédios ou dentro de terrenos, tem as áreas, né? E deve ter a câmera de monitoração ali. Tá ótimo. Como é que no mar você vai fazer para você delimitar não é o espaço marinho, né? Não é o espaço aéreo. E aqui porque são águas internacionais, não tem dono. Olha que Exato. louco. Então é alguma coisa que... Vamos ver a continuação, porque essa continuação aqui é alguma coisa que é bem interessante também.
Então, essa é uma. Agora vamos para a continuação que já começou, acabou 3 vezes, desespero institucionalizado para o mundo inteiro. Porra, o cara chega, que é o responsável pelo Mitre, 24 horas antes do xixi, da merda feder, ele vai e fala, acabou a grana, ela vai parar amanhã. E aí começa um monte de frango sem cabeça correndo e dando um monte de reclamação, soluções, e ninguém fala nada que presta. Ok. O que acontece? De repente vai lá, aparece um monte de gente e fala assim, agora vamos a tal lugar. Ah, agora também tem esse. Ah, no Japão tem um que existia que a gente nem sabe se existe ainda. Né? Como é que vai ficar as empresas? Engraçado, as empresas de antivírus, elas não se manifestaram. Eu não vi ninguém da Palo Alto dando chilique, não vi ninguém da CrowdStrike morrendo no coração, entendeu? Ficaram tudo esperando a merda que vai acontecer. E aí, de repente, nos 45 do segundo tempo, a CISA vai lá e fala assim, opa, não, relaxa, ela vai esticar o dinheiro aqui e vai manter o Mitre funcionando com CVE e CWE por mais um ano aí, e vamos discutir. Bom, primeiro, vamos lá falar, meu lado. Primeiro, um país só cuidando disso é errado, pois o mundo inteiro usa. Então, que faça um fundo internacional para manter essa coisa funcionando, se tratam isso como tão importante. Se também não estão pensando em acabar, inventar outra coisa e não contaram para a gente ainda. Segundo, isso aí aconteceu, a gente falou aqui, mandaram o chefão da NEC embora e foi uns 12, 15 embora da alta cúpula do governo americano. Tá? Essa grana está como parte da infraestrutura do país. De repente, não tem que estar embaixo da pasta da infraestrutura do país. Deveria estar em outro lugar. Aí começa, o cara vai lá, está gastando demais, fala assim, corta, faltou a comunicação. Cadê o cara para explicar para o outro cara, para outro cara e para outro cara? Qual a importância disso? E aí me assusta uma Microsoft não se manifestar, né? Ninguém desses antivírus se manifestar. É só gente ir para lá e para cá com cartinha, não sei o quê. Tá muito esquisito. Tem mais coelho atrás dessa moita. Concorda? Vamos lá. A gente está falando do CVE. Sempre que aparece uma vulnerabilidade, um pesquisador ou uma empresa descobre uma vulnerabilidade, ela comunica esse órgão, né, comunica ao Mitre, torna isso daí público, e ele ganha um número CVE. Então, todas as empresas, quando a gente dá notícia das atualizações da Microsoft, né, ou das vulnerabilidades, que nem a gente vai falar de mais algumas aqui, existe um número CVE relacionado. Esse número, ele identifica quem é o fabricante, quando isso foi descoberto, qual é o tipo de problema, e daí, qual é a criticidade desse problema também. É para isso que serve esse tipo de coisa. Um dos debates que eu vi era o seguinte, é que apareceu muita gente falando, e o cara ele falou assim, olha, eu estou vendo muita gente falar, mas eu não vejo ninguém contribuir para os projetos da comunidade. Eu vejo um monte de gente se aproveitando das coisas prontas, né? Mas pouquíssima gente contribuindo. E aí? A hora que vai sumir... Baita de uma indireta nos caras, hein? Entendeu? A hora que começa, nós vamos ficar sem. Ai, meu Deus, e agora? Pô, você nunca contribuiu, nunca ajudou, agora está reclamando porque vai ficar sem? Né? Alguém... não existe almoço de graça. Alguém está pagando por isso. Então, é alguma coisa, né, a se pensar na continuação. Mas vamos lá. Existe como é que fala? Uma iniciativa não, é antigo, né? De uma base de vulnerabilidade japonesa, existe uma outra base de vulnerabilidade europeia, né? Só que todo mundo acaba usando, ou a mais conhecida é a base americana. E daí, uma coisa que a gente estava comentando agora há pouco aqui é o seguinte, tá bom, sumiu essa base,
Quem é que vai assumir isso aí? Não é brincadeira esse tipo de trabalho. Porque você tem que pegar, você tem que validar, você tem que comunicar às empresas de segurança, né? É uma organização, uma gestão gigante em cima desse tipo de informação, né? E a informação errada ainda pode ainda mais levar ao pânico, como a gente já viu em algumas outras situações e a gente também já comentou. Daí começou a aparecer um monte de outras, né? cvefoundation.org, agora nós vamos assumir, nós vamos fazer não sei o quê. Vai chegar uma hora que nós vamos ter um monte, sei lá, que sejam 5 bases diferentes e você não sabe mais, cada uma com um número diferente, como é que elas se relacionam. E aí? Né? É assim, ter uma, né, é uma vantagem. Né? Usar uma é uma vantagem. Mas a hora que fica exatamente a galinha sem cabeça e todo mundo querendo falar e todo mundo perdido, acaba sendo desesperador para todos os lados. Todas as ferramentas de scan de vulnerabilidade usam essa base e se baseiam nisso daí. Todos os fabricantes usam para avisar: meu produto está vulnerável, olha aqui, né? Até uma maneira deles tornarem público a vulnerabilidade, eles assumirem que realmente eles tiveram um problema, né? Esse caso aqui, nessa semana já foi e voltou, já apareceu umas 2 outras americanas. Vamos ver para onde vai. Esse aqui é uma outra que é muito complexo e complicado. Essa daqui vai dar bastante dor de cabeça. Vamos lá agora. O cara da NSA foi mandado embora. Vocês viram alguém falar quem o substituiu? Né? Tá uma conversa de paralela aí de coisas que podem estar acontecendo que não estão falando para os outros. Né? E aí agora na sequência vem a apreensão do Mitre. E todo mundo que usa informação do Mitre, 90% não se manifestou. Ficou tudo quietinho, tipo, não, eu vou falar, depois vão falar que eu tenho que pagar, né? E o Zero Day que pipoca toda hora aí. Então quer dizer que tá bom pra caramba agora o comecinho de maio com o Tuesday Patch da Microsoft, né? Não vai ter, não existe. Não tem CVE nenhuma. Só vão ficar nas veias. Não, mas então, vai ter dos que estavam no gatilho, né? Daqui uns 3 meses... menos, Abate. Menos. Não chega um mês. Eu acho que não dá 3 meses, não. Tá, vai ter, aquelas que tá para sair vão enroscar. Então o problema vai ficar maior que parece ainda. Bom, vai dar história. Agora, SMA 100, Gateway de Comunicação Segura, de repente apareceu com uma vulnerabilidade sendo explorada. Alguém agora em abril, lá de 2021. Que bacana, cara. Quem que avisou isso foi a Sonic Wall. É o produto deles, né? Descobriram, não fizeram como a nossa querida Oracle, que ficou fazendo que nada estava acontecendo, né? Foi lá e falou, apareceu sim o problema, a gente está resolvendo aqui e vamos ver o que dá para fazer. E aí voltamos ao problema, né? Esse tipo de situação é informada imediatamente ao CISA. Olha o CISA tentando ver uma situação dessa que são, sei lá, pelo menos acho que são centenas por dia. Concorda comigo, Amado? Centenas devem pipocar por dia. Acho que chega a milhar, mas eu não sei, então vou falar centena para errar muito para baixo. Então chega um monte de coisa. Tem a dor de cabeça do Mitre. Agora os caras começam a explorar coisas de 2021, né? Num aparelho que eu nem lembrava mais que existia. E é muito usado. Tem mais de 100 mil espalhados pelo mundo. E agora? Correr atrás do prejuízo e acender uma vela. Ale, o mais bizarro de tudo isso daqui é o seguinte. A vulnerabilidade é de 2021. A Sonic Wall avisou que em 2021 tinha um problema. E daí, nós vamos ter gente que não assiste o programa Red Zone e não seguiu o mantra do atualiza. Porque faz 5 anos que o cara não atualiza. E daí agora
começou a exploração em massa em cima desses equipamentos não atualizados. Por isso que a CISA foi notificar os caras. Né? E a Sonic Wall de novo falou, amigão, eu já avisei lá atrás, atualiza. O patch foi lançado em setembro de 2021, gente. Ou seja, aí vocês veem como gente não faz o dever de casa, cara. Não faz, cara. É triste, cara. Isso aqui é a coisa mais bizarra que eu já vi na vida. Um negócio que tem patch, tem explicação, teve trabalho, empenho de um monte de gente para resolver, voltar a acontecer quase 5 anos depois, porque os caras não atualizaram. Isso é demência, cara. É problema cognitivo, cara. Não tem outra coisa para falar. É doença. É nego tá trabalhando no lugar errado. Alexandre, vamos lá. De novo, Sonic Wall, o produto é ótimo. E daí, prova que é ótimo, que faz 5 anos que está trabalhando sem atualização. Só que agora começou a confusão. Né? A culpa é de quem? A culpa é de quem não atualizou. A culpa é de quem não atualizou. Só que quem é que aparece com a estrelinha preta em cima, né? Quem é que aparece como feio? Aparece a Sonic Wall. Como se a culpa fosse da Sonic Wall. Não, a culpa é de quem não atualizou. É muito pra cabeça, cara. É muito pra cabeça. Isso aqui foi brabo. Agora, vocês querem ouvir outra braba? Essa também, essa é boa. Nossos amiguinhos da WordPress voltaram às manchetes. Nossos amiguinhos da WordPress estão com mais um plugin que tem um Authentication Bypass bonitão, que foi só ser entrada no mercado para ser distribuído, já começou um monte de gente a explorar. Aí vem falar para mim que não tem nego de dentro que está envolvido com esse negócio aqui, cara? Será que não? Como é que foi isso aqui? Eles é o reborn, né? Renasceram a coisa antiga. Como é que foi tão rápido isso daqui, cara? Vamos lá. Conta a história inteira que eu dou a minha versão, vai. A história inteira é essa daí, né? É o AutoKit do WordPress que funciona com um monte de outros plugins, né? Inclusive impacta um monte de coisa do Google Sheet. Então, assim, cara, já está distribuído. Já está distribuído. Como é que vai resolver isso agora? O e-commerce e tudo mais. Vamos lá. É e-commerce, o problema é esse, é e-commerce. O grande problema do WordPress não está no WordPress, está nos plugins do WordPress, porque os plugins, você tem plugins privados, né, pagos, e você tem os plugins da comunidade. Tá bom. O que aconteceu aqui? Existe um plugin que ele está ativo em mais de 100 mil sites. 100 mil, tá? 100 mil sites para o mundo inteiro. Tá? E daí o que acontece? Existe uma vulnerabilidade que permite que alguém na internet crie um usuário administrador dentro do seu WordPress, se você estiver usando esse plugin. Tá? Tudo bem. O que aconteceu? A empresa ficou sabendo, né? No dia 3 de abril eles ficaram sabendo. 3 de abril. O pesquisador vai lá e fala, amigão, vocês estão com um problema. Tá aqui como é que o problema acontece. Eles lançaram o fix, tá? Lançaram o fix. Passou menos de 1 hora, começaram a explorar gigante todos. Todo mundo pelo mundo inteiro. Daí você fala assim, mas Fernando, como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Dentro do site que mantém os plugins, eles trabalham de uma maneira como se fosse um Git. Ele tem um histórico ali dos plugins. Então, saiu o plugin novo. O cara ele foi lá e viu escrito lá, atualização de segurança. Ele pegou o plugin velho e ele faz o diff. Ele vê a diferença entre um e outro para saber aonde colocaram o band-aid. Aonde colocou o band-aid, o cara já sabe que é ali que ele tem que atacar. E daí agora, eu acho que principalmente com a possibilidade de você ter ajuda externa para fazer esse tipo de coisa, vai ficar cada vez mais rápido. E ajuda externa, eu estou falando exatamente as inteligências artificiais generativas.
Muito rápido, cara. Foi muito rápido. Porque, assim, cara, é porque a hora que você pega o código, né? Você fala assim, aonde que está a diferença disso aqui? A maioria desses códigos é HTML e JavaScript. Então, comparação de texto é muito fácil e muito rápido. O cara, ele pega o bloco ali, ou os blocos que foram mudados, e o cara fala, o que estava acontecendo aqui? Pau, ele tem a resposta. E aí, como é que eu poderia... Pau, ele tem a resposta e pronto, criou um programa. Em menos de 1 hora, o cara está explorando todo mundo. Eu pensei até que era um caso parecido com o do Barracuda, mas o Barracuda era uma ATP, era diferente. Os caras, eles imaginaram como podia consertar e se prepararam para isso. Aqui não. Aqui o cara trocou, fez patch com novo código, só que como é plugin, trabalha em cima de JavaScript e HTML, né, essas coisas, o cara teve, o que você falou, teve IA, né, generativa aí, que foi muito rápido, cara, muito rápido. E dançou, negão. Aí quem tá com os pluginzão, né? Cara, eu não consigo entender, cara. Na minha cabeça foge, passa do bom senso. Você vai colocar, o que você faz? Eu vendo. Aí eu vou vender pela internet. Então, para pensar. Você trabalha com segurança da informação? Não. Você trabalha com a internet? Não. Você teve alguma coisa a ver com isso na sua vida? Não. Aí eu falo assim, vou vender pela internet. E aí ele me pega um negócio mais fácil que tem, o mais rápido que deve estar disponível e põe para funcionar. Ou contrata um cara que pega, monta rapidinho num WordPress da vida e baixa todos os plugins. Cara, não tem contexto, não tem bom senso, não tem verificação, não tem teste. Tá? Eu acho que acabou a profissão de teste, não é possível, velho. Não é possível. Foi provado, cara, nos anos 2000, logo depois da porcaria do bug do milênio, aquela desgraça que aconteceu. Os caras provaram entre 2000 e 2005 que qualquer investimento em teste reduz até 85% de gastos pós-lançamento de produto. Né? Aí todo mundo começou, nossa, teste, equipe de teste. As equipes de teste foram um dos precursores da invenção da metodologia Agile, porque ela se adequa perfeitamente para esteira de teste, esteira de produção. Fica perfeito o cara trabalhar assim. Aí o que me acontece? Vai uns cabeçudos malucos daí dos infernos, começa a botar um monte de coisa, acha que sabe tudo, põe para funcionar, é porque é rápido. Porra, meu! Se você olhar as propagandas do próprio YouTube, em qualquer lugar de mídia social, todo mundo fala assim, eu não poderia morrer sem saber disso. Todo mundo tem solução para tudo. Todo mundo sabe como funcionam as coisas, todo mundo sabe agora, todo mundo é MacGyver, Maxwell Smart, o caramba 4, cara. Speed Racer, aperta botão, vai... que as coisas acontecem. Camisa Santa vermelha Cruz, velho. fez mal pra você, cara. Camisa vermelha fez muito mal. Nossa, eu tô aguentando, cara. Tô encralacado hoje, tanta coisa errada, cara. Eu pus homenagem aos errados. Os errados, né? Os tortos. Não é possível, cara. Né? Olha essa aqui, então. Pô, aí, beleza. Quer usar plugin do Usa todos os plugins, cara. Tá? Usa todos os plugins. Vai pensar que o WP Scan vai pegar tudo. Se vai pegar nada. Orelhudo. Pode mas continuar usando. Se o cara usasse, Alexandre, o WP Scan, porque também não usa. Nem usa. Nem usa. Bom, você acha que tá ruim? Você vai ver agora, então. Agora eu vou dar risada, nadar de braçada. TLS. Olha que bonito isso. Certificados do TLS, né? O que é TLS, Márcio? Explica para o povo o que é o protocolo TLS. Você lembra ainda ou não? A sigla? Não, sigla não, só fala que é um protocolo. Não, é o protocolo de segurança utilizado nos certificados. É Traffic Light Security, não é? Pronto, olha lá. Tá? Mas então, é o protocolo de segurança, são os protocolos de segurança utilizados na troca de certificados e para a gente ter a comunicação segura, né? Aparecer o cadeadinho na página e tudo mais. O resuminho é esse. A gente conhece um monte de gente que não leva a sério a parte de certificado quando está navegando com comunicação HTTPS, um SSL da vida, né?
tudo bem, tem custos, mas os custos é para proteger o seu ambiente, o seu patrimônio. Se você está trabalhando na internet, a informação é o seu patrimônio. Então, o que você faz? Você encripta, né? Você cifra a informação para que ela fica, assim, para dificultar ataques, perder dados, etc. Beleza, garantir a integridade daquela informação. Lindo, maravilhoso. Um monte de gente usa 3 anos de certificado, 1 ano de certificado, né? 10 anos, que até permitia 10 anos, se você pega um autoassinado, é 10 anos. Pois é, os caras vão baixar para 49 dias. Fizeram uma eleição e votou lá 28 negros contra 5, né? Então quer dizer que tem 33 pessoas. Votaram, 28 ganhou a eleiçãozinha e eles vão baixar o tempo do TLS, do certificado, para 49 dias. Aí o que acontece? Ano que vem, março, já baixa para 200 dias, menos de 1 ano. 2027, baixa para 100, menos de 3 meses, tá? 2020, aí quanto que é? Março de 29, já vai cair para 47 dias. Então vai ser, agora institucionalizou a regra, ano que vem baixa para 200, 2027 baixa para 100, 2029, 49 dias e acabou a conversa. Ou seja, vai ter gente infartando aí, aquele pessoal do Pente Flamingo no bolso, sabe? Caneta Bic vermelho e azul, que ainda formado em mecatrônica, se não se aposentar até lá, vai infartar. Vai infartar. O que acontece, Ale, é uma coisa que a gente viu até nos últimos dias, né? De o pessoal não acredita que pode ter problema, não acredita quando você fala não faça certificado autoassinado, coloque datas mais curtas. Mas por quê? Você está tirando isso da onde? Você está inventando. Está aqui. E daí agora, isso daqui impacta diretamente várias certificações, como a do PCI. Porque obriga as empresas a terem um controle muito maior em cima disso aqui. Tá? Então, tudo bem, é para 2029, tá bom, mas quem fizer a lição de casa antes, né, tá melhor preparado. Cara, ele não precisa fazer hoje o certificado de 47 dias, mas ele já precisa saber e ele já pode ir adiantando esse calendário para a hora que chegar na data, ele já está preparado, e isso daí não vai mudar em nada a vida dele. Porque isso aqui ainda vai dar muita dor de cabeça para muita gente. Isso vai. Um monte de equipamento legado que não funciona com outro tipo de protocolo vai ter problema, cara. O povo já tem como. Eles apertaram o cerco para o povo se mexer. Porque já perceberam que não adianta. O TLS 1.2 é de 2018, cara. E tem gente que usa 1.0 ainda. O 1.2 é de 2018, ele acaba agora, 30 desse ano, 30 de abril, desse mês. A partir de 30 de abril, vai sair lá o comunicado da IEE, lá, que falando assim, meu amigo, nós não vamos mais segurar a bronca disso. Migra para 1.3, que vai ficar mais 1 ano, aí depois deprecia de vez e acabou. Tem gente que está usando 1.0, tem gente que está usando 1.1. 1.0 foi depreciado em 2016. Né? Então, para pensar. 1.1 caiu aí em 2020, pouco que, por causa da pandemia, esticaram mais um pouco a história dele. Então, gente, meu santo Cristo, o que tem de gente usando ainda a criptografia CBC, da família CBC, sem estar usando elíptico, tem um monte. Tem um monte de gente que não está entendendo nada que nós estamos falando, mas assim, são coisas que existem para defender a sua comunicação. Né? As máquinas, os celulares, a capacidade computacional e de processamento é gigante. É para te proteger.
Não é invenção à toa. Ninguém criou isso para ser bonitinho. Porra. Ah, cansei de falar com gente burra. Bom, vamos lá. Tem um monte de coisa acontecendo com os APK Android ultimamente, né? A gente falou umas coisas bacanas que a Google fez, que ela descobriu um monte de problemas. Na semana passada ela corrigiu 62 problemas. Super legal. A gente vê que a distribuição do Android pelo mundo ainda é maior que a da iOS. A iOS é grande pra caramba, hein, gente? Mas a Android ainda é maior, porque tem outras coisas que os Android também entram na mesma conta. Então ela está muito à frente. E o que acontece que está assustando o povo? A plataforma Telegram está distribuindo atualizações de jogos, principalmente em cima de jogos da moda. Roblox, né? Que dos quadradinhos que anda lá, Roblox. Minecraft, que tem a pasta do filme, teve atualização há umas 2 semanas atrás. Estão distribuindo vírus junto com as atualizações dos APKs. Que bonito, cara. Né? Eu vou pegar no Telegram aqui, que é mais rápido. Parabéns, você acabou de transformar o seu aparelho numa botnet. Bem-vindo à família botnet! Parabéns! E agora, cara? Ale, assim, o povo vai acordar para a vida? Não aprende, né, cara? Não, as pessoas não aprendem, porque assim, estão distribuindo os mods, né? É o programa que modifica o jogo, modifica a plataforma, e você acha que está fazendo um ótimo negócio, né? De agora eu vou ter uma roupinha diferente, eu vou ter acesso a alguma coisa diferente, porém, é somente mais um cavalo de Troia para infectar o seu celular. Se você já deixa seu filho sozinho com o seu celular e depois você vai usar o banco com o mesmo celular, né? Se você ainda fala, não, filhão, joga o Roblox aqui, entendeu? Pronto, faz assim, joga o celular fora e compra um novo, porque a sua chance de recuperar alguma coisa, tá? E, inclusive, o dinheiro da sua conta é nenhuma. Gente. Vai ter um monte, Rodrigão. Vai ter muito caindo, cara. Você acabou de colocar a situação aqui, que é verdade, cara. O pessoal não dá valor, cara. Eles acham que criptografia e protocolo não é nada, cara. Aí eles olham para você e acham que você é o chato de estar implicando com o certificado. E não é, cara. Não é. O certificado anda junto com a cifra. Os dois conversam. Os dois que medem a primeira... Eu acho que a primeira defesa sua, se parar para pensar, na hora que você põe para o mundo da internet, não é mesmo, Amate? Depois, a comunicação, está na base da comunicação. Depois vem aí firewall, vem as outras coisas. Para mim, começa daí. Você cria a comunicação de forma segura. Vai fazer o quê? Ô, Alexandre, você comentou uma coisa assim... O Google, inclusive, parte da equação dele de posicionamento do seu site está se você tem o certificado, se o tempo do certificado é um tempo decente, né? E qual é a cifra que você está usando na sua ponta. Então, depois não adianta nem querer pagar para aparecer lá no topo, porque não vai. Porque o problema é de configuração. Não é nem culpa do Google. A culpa é sua, desde o começo. É triste, cara. É bem triste isso daí, né? Vai fazer o quê, né? Cada cabeça é uma sentença. Sempre falaram isso. Bom, e para fechar a tampa da caverna aqui, que tá, o negócio tá brabo mesmo, né, cara? Hoje o dia tá esculhambado. Dia não, né? A semaninha nossa para a área de segurança da informação, você vê que teve... muita coisa acontecendo, mas de forma destrambelhada, tá um desequilíbrio. A gente sempre traz problemas toda semana, mas essa semana tá muito, cara. Tá umas coisas que parece que o cara bateu a cabeça e saiu correndo assim, sei lá, cara. Bom, olha o nível que chegou as coisas, cara. O pessoal lá em Palo Alto, na Califórnia, eu não sei como,
fiquei curiosíssimo sobre a situação. Eles hackearam as mensagens dos semáforos de pedestres. Então a pessoa ia atravessar a rua pela cidade, clicava no botão lá que para quê? Para ajudar o cara que tem problema de visão, por exemplo, né? Então saía a vozinha e fala assim, não, aguarde tantos segundos que vai abrir o semáforo está ok, você pode atravessar. Era esse o tipo de mensagem. Só que trocaram essas mensagens por mensagens do Elon Musk, a voz do Elon Musk, né? Elon Musk, como eles falam lá, e do Mark Zuckerberg, né? Do Elon Musk fala ainda, eu sei que dinheiro traz felicidade, mas você pode comprar um Cybertruck. E do Mark Zuckerberg ele fala de outras coisas, né? Que ele fala, eu esqueci o que ele falava, cara. Eu também não lembro. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo, que é engraçado, cara. Ele falava os negócios, ela veio, eu sou o Zuckerberg, né? Você tá pensando que eu não tô aqui, tá falando com o seu celular? Não, você tá falando com o semáforo. Porra, cara. Agora, assim, é uma puta negócio que não vai para lugar nenhum, mas que foi engraçado, foi. E me assusta por outro lado. Como é que chegaram nas informações do semáforo? Será que invadiram a controle de trânsito de Palo Alto e ninguém falou nada? Então, Ale, assim, não ficou claro, né? Ou, pelo menos isso daí a gente não sabe como é que é, aonde é gravado esse som. Tá? Porque, assim, eles apertam o botão para se atravessar e daí tem a mensagem do cara falando, né? Se existe uma central, se é regionalizado, local, né? Se é local no poste, aonde é, mas alguém foi lá e trocou a gravação. E isso eu acho que é o mais... é exatamente a cultura hacker, né? Tem um pouco de tecnologia, tem um pouco de molecagem aqui no meio. E essa daqui, eu acho que o mais legal é alguma coisa que não está fazendo mal para ninguém, mas está mostrando que existe um problema. Cara, tem gente que não entendeu. Eu vi um cara aqui no Brasil, da nossa cidade, de Campinas, e falou assim, olha esses hackers, estão estragando o semáforo, a pessoa pode ser atropelada. Eu falei, você não sabe nem o que é hacker, nem como funciona o semáforo, nem como que os americanos funcionam lá. Aí o nego começou a misturar com aquela cena das meninas que foram atropeladas, não sei que foi em Belo Horizonte, porque o nego passa no vermelho. As pessoas estão assim, sendo bombardeadas de informação e não sabem filtrar, compreender, entender o contexto. É o que você falou, hacker é isso aí, o lado molecada e o lado técnico que o cara... Como é que o cara fez? Porra, eu não sei, você também não. Genial, em lugares diferentes da cidade, né, cara? Isso que é mais legal ainda. Bom, galera, é isso daí, cara. Um monte de coisa maluca, um monte de gente que achando que de uma hora para outra virou expert nas coisas, fazendo um monte de besteira. Vamos regulamentar a internet, né? Vamos cortar todo mundo. Ai, que tristeza. É isso. O programa de hoje fica por aqui. A gente agradece demais vocês estarem com a gente. Vou entrar esses dois loucos ainda. Eu é mais encapetado com a camisa vermelha. Eu só não coloquei o meu adereço principal aqui, que eu devia ter colocado também. Porque acho que hoje eu merecia estar fazendo o programa assim, né, mano? Então, beijo para vocês. Tenham uma ótima Páscoa, uma sexta-feira santa endiabrada, né? Comam muito chocolate, passem mal o final de semana inteiro e nos vemos quinta-feira que vem com as coisas bem legais que nós vamos trazer para vocês, beleza? É legal pra caramba aquilo que a gente tava conversando agora há pouco, muito legal. Beijo para todo mundo, Alexandre Menini, me despeço, fica aqui Fernanda Mete, fechando nossa Caldeirão do Diabo. Mais uma vez, trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas,
com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.